Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e neste vídeo sobre imposto de renda, mais um nessa série que eu estou fazendo, fica uma pergunta: quem foi beneficiado com as mudanças no imposto de renda da pessoa física? Tem ocorrido uma grande confusão em relação a isso, gente se sentindo prejudicada, gente achando que foi um exagero a isenção, e nós vamos mostrar em detalhes tudo isso, ok? Então vamos ao que importa. Lembrando que a Lei 15.270, de 26 de novembro de 2025, introduziu estas leis. E ela diz o seguinte: altera a Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e a Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para instituir a redução do imposto sobre a renda devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas e da outras providências. Então, o nosso foco nesse vídeo é em relação às rendas corriqueiras, né? E não sobre dividendos, por exemplo, que eu farei um vídeo talvez até segunda-feira. Mas vamos lá. O artigo 3º diz que a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026 será concedida redução de imposto sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto sobre a renda das pessoas físicas, de acordo com a seguinte tabela. Então, aquilo que eu já comentei em outros vídeos, já mostrei para vocês, pessoas com renda tributável até 5 mil, elas ficam isentas, porque de modo que o imposto devido seja zero. Por isso, esse valor de desconto aqui de R$ 312,89. Para pessoas com renda tributável de R$ 5.001 até R$ 7.350, aí há um desconto, ou seja, continua existindo o cálculo normal de acordo com a tabela do imposto de renda e o desconto é feito na seguinte base: R$ 978,62 menos esse índice 0,133145 vezes o rendimento tributável, ok? De modo que a redução do imposto seja decrescente linearmente até zerar para rendimentos a partir de R$ 7.350. Então, estas mudanças introduzidas pela Lei 15.270, ela gerou benefícios para uma parcela da população brasileira bastante significativa, pois a partir de 2026, quem tem renda cujo valor tributável seja de até 5 mil ficará isento. A lei fala de um desconto, conforme eu já comentei, de R$ 312,89, o que significa que o imposto é calculado e após encontrarmos o valor que originalmente deveria ser pago, aplica-se o desconto mencionado. Com o desconto mencionado, os contribuintes ficam isentos. Estes contribuintes com renda de até 5 mil. A população beneficiada, quem é a população beneficiada? Pessoas, em geral, das classes D e E. Algo em torno de 30 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados com esta isenção. Eu fiz uma pesquisa sobre a distribuição das pessoas no Brasil em relação à renda. Então, na classe D e E, 27,9% dos brasileiros, o que dá 59.594.400 brasileiros, divididos aí em classe E, com renda de até 2 salários mínimos, o que dá R$ 3.242, e essa classe E, e na classe D, de 3.242 até R$ 6.484. Então, toda a classe E está sendo beneficiada e parte da classe D com renda que chega no máximo a R$ 5.000 e parte da classe D com renda que ultrapassa R$ 5.000 e chega perto desses 6.484 é beneficiada parcialmente pelo desconto. Nas classes C, com renda de 4 salários, há uma divisão, C1 e C2. E a diferença de C1 para C2 é em relação ao nível de estudo. Na classe C2, com rendas de 6.484 até 16.210, ou seja,
de 4 salários mínimos até 10 salários mínimos. E na C1, mesma faixa de renda, que então eu tenho 26,4% dos brasileiros na classe C2, 21% na classe C1. A diferença entre essa divisão aqui, C1 e C2, é em relação ao nível de estudo. Ok? Na classe B2, 16,7%, pessoas com renda de 16.210 até 32.420, ou seja, de 10 salários mínimos até 20 salários mínimos. Na classe B1, 5,1% dos brasileiros, 10.893.600 pessoas, com renda de 16.210 até 32.420. A separação entre B1 e B2 também está relacionada ao nível de estudo das pessoas que compõem essas classes. E 2,9% da população está na classe A, com renda superior a 10 salários mínimos. Essa classificação por renda está relacionada ao consumo, ao poder de consumo e não à riqueza. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a renda, outra coisa é a riqueza. A riqueza é acúmulo de ativos, é acúmulo de bens, ok? Então, parte das classes C1 e C2 serão beneficiadas porque tem renda que vão até R$ 7.350. Parte não, porque a renda ultrapassa esse valor, chegando a 10 salários. As mudanças introduzidas pela Lei 15.270 geraram esses benefícios, né? Quem tem renda, valor tributável até 5.000 e um centavo até 7.350 tem o desconto, que é feito conforme esse cálculo, né? A população beneficiada nessa parte de 5.000 e um centavo até 7.350 é parte das classes C, não toda ela, né? Porque nós temos aí a C1 e a C2, mas é aquela parte cuja renda tributável é de no máximo 7.350. Lembrando que na classe C1 até a C2 nós temos rendas de 4 salários mínimos até 10. Então, nem todas as pessoas da classe C são beneficiadas pelo desconto, mas uma parte sim. Uma parte sim. Há um detalhe. É, é muito difícil mensurar quantas pessoas da classe C serão beneficiadas, mas isso poderá ser observado no momento das declarações que serão entregues em 2027. Aí a Receita Federal terá uma visão mais abrangente disto. E aquela redução que a lei fala, quanto mais próximo de R$ 5.000, maior é o desconto. Quem ganha de 5.000 e um centavo até 7.350, esse desconto ultrapassa os R$ 300. Quanto mais próximo do valor de 7.350, menor o desconto, chegando a zerar, ok? E aqui tem alguns exemplos de salário para vocês terem uma ideia do cálculo, né? Por exemplo, quem ganha R$ 5.001, aquele cálculo de R$ 978,62 que é fixo, vezes menos 0,133145 vezes os 5.001, dá um desconto de 312,76. Então, conforme o gráfico mostra, o desconto vai sendo decrescente. Aqui estão apenas alguns valores, né? Numa sequência aqui, outros valores ao longo da tabela, né? Eu fiz a tabela com todos os salários, variando de R$ 1 para cima entre um salário e outro até chegar no 7.350. Então, por exemplo, quem tem uma renda aí de R$ 5.358, o desconto, a redução no valor do imposto será de R$ 265,23. Agora, quem tem uma renda tributável de R$ 7.349, o desconto será de apenas 14 centavos. Por isso que eu comentei que existe essa forma linear de desconto. Quanto mais próximo de 7.350, menor o desconto até zerar. A partir de 7.350, sem desconto. Então, o valor da redução de que trata o artigo fica limitado ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva mensal e com o disposto no artigo 4 desta lei.
Os contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal superior a 7.350 não terão redução do imposto devido. Nem redução e nem aumento, né? Tem muita gente achando que o imposto delas aumentará em benefício de quem teve a redução ou a isenção. Não, não é verdade. Para quem ganha acima de R$ 7.350, não mudou nada, nada. Tudo bem? Então, vamos reforçar isso. Os brasileiros cuja renda tributável é superior ao valor de 7.350 não estão isentos e também não foram beneficiados pelo desconto progressivo. Portanto, permanecem como estavam até dezembro de 2025, tendo seus impostos calculados de acordo com a tabela do imposto de renda, mantidos todos aqueles descontos aceitos pela lei ou o desconto padrão na hora de preencher a declaração. A população não beneficiada é parte das classes C, toda a classe B e também toda a classe A. Nós estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas que mantiveram a situação anterior sem nenhuma redução, sem nenhum benefício, ok? Então, a lei está beneficiando basicamente os pobres e a classe média baixa. Tem mais algumas informações importantes que nós trataremos num vídeo específico sobre os impostos que estão sendo gerados para alta renda, por exemplo, quem ganha dividendos acima de determinado valor mensal. Então, isso veremos em detalhe, tá? Nós estamos falando aí de pessoas que são donos dos meios de produção, as grandes indústrias, as grandes fazendas e o capital, aqueles que vivem de renda, né? Então é isso, pessoal. A gente tem aí a intenção desse vídeo é demonstrar para vocês que existe sim benefício, muitas pessoas, mais de 30 milhões de brasileiros foram beneficiados aí pela isenção, com rendas até 5 mil, e X milhões de brasileiros que estão sendo beneficiados com os descontos quando a renda é entre 5.001 até 7.350, e nós teremos uma ideia desse número a partir de 2027 com a recepção das declarações. Eu acredito que a Receita deve divulgar uma análise sobre isso, né? O resultado dessa mudança. Mas, para aqueles que fazem parte, uma parcela da classe C, a classe B e a classe A não teve nenhuma mudança. Não vão pagar mais impostos. Manteve igual que era no ano anterior. A única mudança é para a alta ou altíssima renda, que é o estabelecimento de imposto sobre determinada faixa de valor de dividendos. Até dezembro de 2025, dividendos totalmente isento de impostos. O Brasil já teve dividendos sobre impostos. O governo Fernando Henrique Cardoso tinha acabado com esse imposto. Mas em grande parte do mundo é natural que os empresários paguem imposto de renda sobre os dividendos recebidos, né? Então é uma mudança que veio praticamente nivelar a situação do Brasil em relação ao mundo quando se fala de dividendos, ok? E aí o governo também se compromete que no prazo de um ano enviará ao Congresso Nacional projeto de lei com previsão de política nacional de atualização dos valores previstos na legislação. Ou seja, a ideia é que seja feita uma atualização anual da tabela do imposto de renda, né? Ok, pessoal? Então, para uma grande parte da população brasileira que foi beneficiada com a isenção, pessoas cuja renda tributável é de até 5 mil, e parte relevante da população cuja renda tributável está entre 5.001 até 7.350 reais, essas medidas representam um alívio financeiro. E um detalhe, muita gente pensa, esse dinheiro está saindo da economia. Não, muito pelo contrário. Ninguém vai guardar essa economia em impostos debaixo do colchão, não.
Isso volta para a economia e vai contribuir, inclusive, com a classe B e A e com os empresários em geral. Esse dinheiro não vai ficar guardado, vai ser usado na economia. E pode até ajudar no crescimento do PIB do país. Vamos ver isso ao longo do ano de 2026. Para a parte significativa da população brasileira, cuja renda tributável é superior ao valor de R$ 7.350, não mudou praticamente nada. Há um engano, muita gente acha que vai pagar mais impostos. Não, não vai. Não vai. Quem vai pagar mais impostos que não pagava nada é o rico e a classe média alta, no caso dos dividendos, que eu farei um vídeo específico sobre isso. Para a parcela importante da população brasileira que tem alta renda, terá impostos a pagar, por exemplo, sobre os dividendos recebidos das empresas das quais são donos, a partir de determinado valor, conforme aprovado na lei mencionada. Lembrando que, se você tiver uma única açãozinha, você já é dono da empresa também. Não manda nada, mas já é dono. Agora, o imposto não é para quem tem uma açãozinha, é para quem tem grande participação em empresas, porque para ter dividendos acima dos valores estabelecidos na lei, para pagar 10%, não é para qualquer um, não, tá? Não é para pobre, não. E nem para classe média baixa ou média média. A gente está falando de gente com muito poder aquisitivo, com muita renda, ok? Então, para alguns, as mudanças mostram quase que um gatinho, aí um leão filhote. Para outros, o leão continua sendo o leão. Então, nesta série que estamos fazendo a respeito das alterações no imposto de renda, pretendemos fazer mais os seguintes vídeos: alterações para alta renda, impacto na declaração conjunta cujas rendas individuais são inferiores ao valor de 5 mil, impacto específico para quem tem renda única, cujo valor tributável está situado entre 5.001 e R$ 7.350. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos desse canal e abraços!